A gravação. Pronto. Eu queria contextualizar um pouquinho o trabalho para você entender um pouco mais, né? A gente está fazendo a avaliação psicológica 2 com Hannah Fitterman. Ela passou um seminário para a gente, e o objetivo desse seminário é fazer com que a gente entenda o contexto da avaliação psicológica em diferentes campos de atuação. Então, tem a área clínica, hospitalar, organizacional, educacional, forense, contexto de trânsito, reprodução assistida e vários outros. Nós escolhemos estudar o contexto da clínica, tá? Então, é a avaliação psicológica no contexto da clínica, focando nos aspectos relacionados a testes psicológicos, seus objetivos, baterias de testes, assim como desafios profissionais na área de avaliação psicológica na clínica, inclusive a partir da pandemia, ou seja, o que é que a pandemia trouxe de dificuldade, né, ou de impedimento para as avaliações psicológicas. Ela pediu que a gente fizesse uma entrevista com uma pessoa, né, que tivesse experiência em avaliação psicológica na área clínica, e a gente também vai formular slides a partir de pesquisas que a gente vai fazer para complementar esse material que você vai passar para a gente através aqui da fala. Ela já definiu perguntas para a gente fazer, então a gente vai basicamente seguir esse roteiro de perguntas, tá bom? Ok. Ficou claro? Sim, sim. Tá, eu acho que é bem simples. Boa noite, Bela chegou. Tá faltando só Carol, então. Bem-vinda, Bela. Eu estava só contextualizando para o ICU do que é o trabalho e quais as perguntas que a gente vai fazer, tá? A primeira pergunta... Meninas, vocês querem complementar alguma coisa? Não. Não, tá ótimo. Acho que a gente Ótimo. pode começar passando para as perguntas. Tá. A primeira pergunta, Pro, Peraí, que eu estou abrindo um Word aqui, que eu vou tentar rabiscar algumas coisas, enquanto... Se der chabu na gravação, pelo menos a gente já tem alguma coisa. O que é avaliação psicológica no contexto clínico? É a primeira pergunta. Bom, algumas de vocês eu acho que foram minhas alunas em avaliação psicológica 1, né? Todas fomos. Todas, né? Que bom. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a avaliação psicológica se define como sendo, como o próprio nome diz, uma avaliação em algum contexto específico, né? E acho que essa separação que vocês fizeram aí, o que a ProHana fez, é muito legal porque vocês vão poder perceber as diferenças, né, da avaliação psicológica nos diferentes contextos. Ela vai assumindo diferentes características ou diferentes peculiaridades. A avaliação psicológica na clínica, ela objetiva a compreensão, eu vou falar com palavras bem simples, né? Depois a gente pode ir sofisticando um pouco. Mas a ideia é que o psicólogo e a pessoa que está em busca desse serviço, ou a família, no caso de uma criança, possam ter uma compreensão mais afinada, mais detalhada de algum fenômeno psicológico, de algum comportamento, de alguma atuação daquela criança, ou mesmo no caso de um adulto, que esteja fazendo a pessoa sofrer, né? Tem algum sofrimento psíquico, geralmente, quando a criança ou o adulto chega pedindo uma avaliação psicológica, ou seja, existe a necessidade de se entender o que é que está acontecendo na psique, né, daquela pessoa,
no comportamento, no funcionamento psicológico daquela pessoa, que pode estar causando um sofrimento ou uma disfunção, né? No caso de uma criança, por exemplo, uma dificuldade, um transtorno na aprendizagem, enfim, né? Ou um atraso no desenvolvimento, um atraso na fala, ou algum comportamento que seja considerado fora dos padrões chamados de normais, né? A gente viu bastante no semestre passado, eu tenho certeza que vocês devem estar vendo com Hannah também, como é complicado a gente falar em normalidade, né? Na avaliação psicológica. Mas, enfim, a gente precisa ter parâmetros que vão nos dizer quanto aquele comportamento está dentro de um comportamento, do que é esperado para aquela idade, para aquele contexto, ou quanto ele está fora, né? Então, a ideia do diagnóstico ou da avaliação psicológica é exatamente conhecer detalhadamente aquele fenômeno, aquele comportamento, ou vários comportamentos que possam estar causando algum estranhamento ou alguma disfunção ou um sofrimento para aquela pessoa. Basicamente é isso. Certo. A pergunta 2 é: qual a importância da avaliação psicológica? Eu acho que ela é de fundamental importância por várias razões, né? Primeiro, acho que a gente não pode esquecer que o psicodiagnóstico ou avaliação psicológica é a atividade fundamental da psicologia como ciência, né? É aquilo que reconheceu lá atrás, historicamente falando, foram os testes psicológicos, foi a avaliação psicológica, lembrando sempre que quando a gente fala de avaliação psicológica, a gente não está falando necessariamente só em testes, mas uma parte importante da avaliação psicológica é feita através de testes, e foram eles que deram, por assim dizer, né? Claro que outros fatores colaborar, não vai sair. Outros fatores foram importantes, é um trava-língua aí. Outros fatores foram importantes para que a psicologia tivesse esse status que ela tem hoje de reconhecida ciência, né? Então, a importância histórica da avaliação psicológica é essa. Fora isso, acho que tem uma importância prática fundamental, que é a necessidade, falando sempre em termos de clínica, né? Em outros contextos, eu acho que ela vai ter outras importâncias, mas em termos da clínica, eu vejo que a avaliação psicológica é muito importante para que a gente possa ter diagnósticos precisos, né? Diagnósticos objetivos, diagnósticos diferenciais. Por mais que a gente tenha hoje uma certa rejeição, né, em relação aos diagnósticos, eu entendo que existe um movimento contrário à rotulação e à estigmatização de algumas pessoas, né? Porque é disléxico, ou porque é deficiente, tem alguma deficiência cognitiva, ou porque tem um atraso psicomotor, enfim, são rótulos que podem fazer muito mal para aquela criança ou para aquele adulto, por um lado. Por outro lado, é muito importante que a gente possa saber, através de uma boa avaliação psicológica, o que é exatamente que impede
por exemplo, uma criança de aprender, né? Então, se ela tem uma dislexia, é muito diferente do que, por exemplo, se ela tem um embotamento emocional por razões afetivas. Então, a criança não aprende, ainda a gente escuta porque não gosta de estudar, porque é vagabundo, porque tem preguiça, ou porque passa o dia inteiro no computador. E, de repente, essa criança pode ter uma dificuldade real, né? Um bom psicodiagnóstico, uma boa avaliação psicológica vai direcionar o tratamento, né? Se é uma criança que tem um transtorno de aprendizagem, um distúrbio de aprendizagem, eu preciso localizar exatamente qual é esse distúrbio, onde é que se localiza isso? É na fala, é na escrita, é em ambos, para que o tratamento seja focado na dificuldade daquela criança. Eu estou exemplificando aí, trazendo para a criança e principalmente para os transtornos de aprendizagem, porque talvez seja a área mais visível, né? Mais palpável, mais comum, né? Mas a gente pode pensar também a importância de se diferenciar uma psicopatologia de outra, no caso de adulto, né? Uma pessoa que tenha uma bipolaridade, um transtorno bipolar, de uma pessoa ou de um quadro mais de um transtorno de borderline, né? São quadros muito parecidos, com comportamentos muito parecidos, e é difícil, às vezes, da gente diferenciar o que é o borderline e o que é o bipolar, mas importante, inclusive, por conta da medicação que essa pessoa precisa tomar. Então, muitas vezes, o psiquiatra encaminha para uma avaliação psicológica para que ele possa ter mais objetividade na medicação que ele vai indicar para aquela pessoa, inclusive em termos de quantidade da medicação, né? Qual é a gravidade daquela bipolaridade, qual é o nível, qual é o grau. É o psicólogo que pode dizer através de bons testes, né? Através de boas observações, de boas interpretações que ele vai fazer do todo que ele conhece daquela pessoa, né? Então, aquela clássica tríade, né? Que é a observação, a entrevista e a interpretação, né? Necessárias para que a boa avaliação psicológica seja feita. Ou, falando de uma outra forma, os testes, a entrevista e a observação. Você tinha falado observação, entrevista e o quê, Pro? Interpretações. Interpretação dos testes, no caso, né? Isso, e até dos comportamentos, né? Que aquela pessoa vai relatar. Por exemplo, se ele vai dizer assim, eu só fico irritado e tenho comportamentos impulsivos quando eu sou contrariado. Esse é um fato relatado pelo paciente que o psicólogo precisa interpretar. O que é que isso significa? Né? O que é que isso está dizendo? Não é só aplicar teste, acho que isso é super importante, né? A gente entender que a avaliação psicológica é um conjunto de ações, né? Que implicam na aplicação do teste, mas também na observação, também nas entrevistas, e numa coisa que é fundamental, que é o raciocínio clínico, né? É a capacidade que essa pessoa, esse psicólogo ou essa psicóloga precisa ter de raciocinar clinicamente, que é isso que eu estava dizendo, interpretar
o dado que o cliente traz ou o paciente traz, né? Então, eu não tomo o dado como senso comum, né? Por exemplo, a pessoa pode dizer assim, toda vez que chove, eu fico muito nervoso, eu tenho muita dor de cabeça, eu fico muito agressivo. Isso é o senso comum, né? É atribuir um fenômeno a uma causa de uma forma meio mágica. O psicólogo precisa interpretar isso, né? Lapidar esta informação e investigar para saber do que é que isso pode estar falando. Né? O que a chuva pode simbolizar na vida dessa pessoa, ou qual é o medo que desperta na vida dessa pessoa, que ele passa mal quando tem chuva. Enfim, estou levantando hipóteses e exemplos aí, talvez não muito objetivos ou muito visíveis na prática diária, mas é para vocês entenderem, lembrando um pouquinho o que a gente já falou, né? Tá ótimo, Pro. Eu acho que tá muito bom. A terceira pergunta é: como é realizada a avaliação psicológica? Quais os tipos de testes ou baterias de testes, né, que os psicólogos mais utilizam nesse contexto? Eu sei que são inúmeros, Pro. Você pode falar talvez do que você mais usou ou dos que você mais vê utilizados. Fique à vontade. Olha, importante, eu acho que é ser dito antes de qualquer coisa, que o que vai definir quais são os testes que eu vou usar é a demanda do paciente, né? Então, eu preciso saber qual é a demanda, qual é a queixa, para eu poder programar a minha bateria de testes. Então, outro dia alguém me perguntou assim, quais são os testes mais importantes que um psicólogo recém-formado precisa comprar? Eu disse, olha, não compre nenhum enquanto você não tiver um cliente te procurando para fazer avaliação psicológica, porque dependendo do cliente, dependendo da queixa, você vai precisar de testes diferentes. Como eu já disse, né? Se é uma criança que tem um problema de aprendizagem, é óbvio que eu vou precisar de testes que avaliem atenção, concentração, capacidade de abstração, claro, nível intelectual, todas essas atividades envolvidas na tarefa da aprendizagem, ou nas tarefas da aprendizagem, né? Ao contrário, se é uma pessoa que me procura porque está tendo comportamentos muito impulsivos, muito agressivos, talvez eu precise de alguns testes de avaliação psiconeurológica, né, para saber o quanto essa impulsividade, essa agressividade tem a ver, talvez, com alguma disfunção neurológica. Então, os testes, quais são? A gente pode dizer, né, grosseiramente falando, talvez eu precise, para uma avaliação básica, um teste, pelo menos um teste de avaliação cognitiva, intelectual, se eu tiver dúvidas sobre a capacidade intelectiva desta pessoa. Senão, eu não preciso deste teste. Mas, basicamente, né, um teste projetivo de personalidade, que vai me falar um pouco sobre as questões afetivas, emocionais, os relacionamentos dessa pessoa. E dependendo, principalmente se for uma criança, eu gosto muito de um teste que fale do desenvolvimento psicomotor. Então, uma criança precisa ser avaliada no quesito adequação do desenvolvimento à idade que ela tem.
né? Então, por exemplo, se os pais chegam no consultório dizendo, olha, meu filho tem 7 anos de idade e ainda não está alfabetizado, todas as crianças da turma dele estão alfabetizadas. Eu ficaria um pouquinho preocupada, mas não muito, porque ele está dentro da faixa etária que se espera que uma criança vai ter a maturidade para ser alfabetizada, para realizar a aprendizagem da leitura e escrita. Diferente se a criança tem 11 anos ou 12 anos, porque se espera, dentro de um desenvolvimento chamado normal, um desenvolvimento padronizado, que uma criança de 11, 12 anos tenha já adquirido a capacidade de leitura e escrita. Então, o quesito normal ou anormal na infância e na juventude vai depender muito dessa contextualização da idade da criança, do contexto socioeconômico. Então, claro que uma criança de classe alta, que frequenta uma escola boa e que é muito estimulada desde 2, 3 anos de idade, ela pode estar alfabetizada aos 5 anos, e tudo bem, isso é normal. Uma criança de uma classe mais pobre, que frequenta a escola mais fraca, menos estimulativa, menos preparada para atender às demandas dessa criança, ela pode ter 7, 8 anos de idade e não estar alfabetizada ainda, porque ela não foi adequadamente estimulada, porque ela não teve um desenvolvimento psicomotor adequado para a idade dela, etc. Então, que testes eu vou usar depende, inclusive, de quem é o meu cliente, qual é a demanda e quem é o meu cliente. Não sei se eu te respondi. Tinha uma Respondeu, outra Pro. partezinha aí? Respondeu. Eu acho que ela espera que a gente crie uma hipótese, ou seja, fale de alguma demanda específica e diga quais são os tipos de testes ou testes que se aplicariam, por exemplo, àquele caso no contexto clínica, né? De que forma esse teste pode ser utilizado, qual é o objetivo dele e tal. Tá. Aí, por A exemplo, gente... você falou de uma pessoa, um homem que, enfim, chega com alguma questão de comportamento agressivo, impulsivo, por exemplo, um teste de projetivo de personalidade seria bom. A gente estudou alguns agora em sala, não foi, meninas? Como é o nome daquele teste dos 3 desenhos, que eu esqueci o nome? O HTP. HTP seria uma opção? Com certeza. Pronto. Mas isso sou eu, né? Uhum. Tem aí um viés muito pessoal, né? Eu gosto muito dos desenhos, né? Os projetivos, de uma forma geral. Eu acho que um teste projetivo como o HTP, ele pode dar dicas, inclusive sobre o desenvolvimento intelectual da pessoa. Claro que ele não vai me dar um QI, né? Então, existem testes específicos para avaliação intelectiva que vão te dar um número. Você vai fazer uma tabelinha de correção do teste, vai ver quantos erros, quantos acertos, e você vai ter um número que vai te dizer o QI dessa pessoa é 120 ou é 80, e você vai, inclusive, saber qual é a curva, aonde que ela está na curva da normalidade. Ela está dentro da curva, ela está um pouco abaixo da curva, ela está acima da curva. Isso, às vezes, numa avaliação oficial, digamos assim, né? Se é, por exemplo, uma avaliação a pedido de um juiz, eu vou ter que dar dados muito objetivos, eu vou ter que dizer que testes eu apliquei, eu vou ter que dizer como eu cheguei nesses resultados,
Então, é importante que eu tenha esses testes muito bem aplicados e muito bem avaliados, né? No consultório, depois de você ter muita prática, muita experiência, eu não preciso de um teste, eu estou falando eu, né? Eu não preciso de um teste que vai avaliar nível intelectual, porque o HTP me fala, né? Quando eu vejo uma criança desenhando uma figura humana, eu, com toda a prática que eu tenho de muitos anos, eu consigo saber se aquela figura humana está dentro do esperado para aquela faixa etária. Percebe? Eu consigo saber se aquela figura humana traz alguns indicadores, ou um indicador, ou alguns indicadores de um possível transtorno neurológico. Né? Como? Por todos os testes que eu já avaliei, por todas as conclusões que eu já cheguei, por exemplo, um traçado muito irregular, né? Um traçado muito trêmulo, assim como um PMK, assim como outros testes que são baseados nessa questão gráfica, vão me dar indicadores, o próprio HTP pode dar. Claro que eu estou inferindo, o HTP não é um teste para medir características neurológicas ou para medir características intelectuais, mas a criança ou o adulto, através do desenho que ele faz, ele dá indicadores que, se eu desconfiar que pode ter alguma coisa nessa linha, aí sim eu vou aplicar um teste específico. Não sei se está claro. Ficou bem claro, Pro. Ana, fica tranquila. Você quer ver sua filha aí? Ou filho, não sei. Não, é minha filha, é o horário aqui mesmo, que é tenso já, e está perto do horário do jantar. É a minha dinâmica de sempre, fique tranquila. Então, fica tranquila, porque todas nós sabemos como é isso. Quer dizer, eu sei, acho que os outros aí não sei se sabem. Então, se vocês quiserem nomes de testes, né? Que testes a gente aplica, eu posso mandar para vocês uma relação, eu posso sugerir que vocês consultem o site do Conselho Federal. Eu até tenho aqui uma relaçãozinha de sites para mandar para vocês, né? O site do Conselho Federal, que vai dizer quais são os testes que estão autorizados a serem usados, o site das editoras, né? As editoras estão toda hora lançando novas versões de testes antigos e novos testes, então vale a pena a gente ficar em contato com as editoras, porque a gente fica atualizado, né? Que eu quero medir a agressividade. Então, qual é o teste que tem para agressividade, por exemplo? Eu quero medir a capacidade de abstração para raciocínio matemático. Qual é o teste que me indica para fazer isso? Então, hoje tem milhares de testes muito específicos para funções, para aspectos específicos de cada um desses quadros aí que a gente está falando, né? Isso, Existem Pro. os clássicos, né? Você lembra de algum, que a gente já fez vários testes em sala, mas eu acho que nem todos foram projetivos nem de desenho. Algum outro que se Então, aplicaria, por exemplo, além do HTP, para uma avaliação, vamos dizer assim, da personalidade, do comportamento de um adulto, por exemplo? sim, tem o Pfister, que se escreve Pfister, é com P no início, mas esse P é mudo, né? Pfister. É aquele teste das pirâmides coloridas.
é um teste muito bom não, faltou um F aí depois do P. É Pfister. Isso. O Pfister, ele é um teste que avalia a estrutura da personalidade e relacionamentos da pessoa. Então, é um teste muito fácil, não é um teste barato, mas é um teste muito fácil de aplicar, e a correção, talvez, as interpretações talvez não sejam tão fáceis, tão simples, mas ele tem um manual muito bom, é um teste antigo, muito antigo, mas ainda muito utilizado. Tem o Rorschach, que a gente já falou bastante dele o ano passado, eu não sei se Hanna vai falar. Para mim, o Rorschach é um teste completo, é o teste dos testes. Eu, infelizmente, não trabalho com ele. A aplicação e a avaliação do Rorschach é bem complicadinha. Existem várias formas diferentes dele ser interpretado, segundo teorias diferentes ou categorizações das respostas diferentes, mas ele é um teste que fala tudo da vida da pessoa, né? Da vida emocional, da vida relacional, da vida intelectiva. Ele traz características relacionadas às possíveis patologias futuras, né, potenciais que aquela pessoa pode ter para desenvolver alguma patologia. Ele traz quais são as defesas que aquela pessoa mais utiliza. E por que isso é importante? Isso é importante, inclusive, para direcionar a psicoterapia da pessoa, né? Ou, como eu já tinha dito antes, para realizar diagnósticos diferenciais. Então, até que ponto tem uma neurose, ou pode existir, neste caso, algo beirando a psicose, ou mesmo a psicopatia. Esses testes trazem indicadores disso. Eu falo indicadores, porque claro que a gente nunca vai ter certeza absoluta através de um único teste. Mas, se a gente pegar, por exemplo, um Rorschach, vocês podem pesquisar que vocês vão achar muitos estudos de pesquisas, né, que trabalharam com essas características. Se você pegar um Rorschach de um abusador sexual, você tem sinais evidentes no teste que falam que ele é um abusador, ou que ele tem características para comportamentos violentos, ou que ele tem um problema mais grave na personalidade dele. Tem uma padronização, quase que uma padronização, para cada um desses perfis que a gente considera como quadros psicopatológicos, né? Mesmo no Pfister, né? As pirâmides coloridas, elas têm características, por exemplo, uma pirâmide monocromática, não sei se vocês sabem, se vocês lembram, mas o Pfister é uma pirâmide com muitos quadradinhos, é uma pirâmide composta por muitos quadradinhos, e a gente disponibiliza. Vocês acho que vão ver com a Hanna. Me perdoe te interromper, mas já apareceu aqui que a gente vai cair em menos de 1 minuto, então eu vou gerar um novo link para todo mundo. Ok. Tá bom? Só um segundinho. Tranquilo. Um beijo. Outro. Ana, lembra de finalizar a gravação, tipo...